Olá, bom dia. Como vai você? Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre uma coisa, um insight, talvez seja tema de um próximo livro, sobre o projeto de sofrimento da humanidade. Existe, na verdade, um projeto de sofrimento que a humanidade se autoimpõe. Talvez seja por isso que Sigmund Freud, pai da psicanálise, tenha escrito Civilization and its Discontents, o mal-estar das civilizações, dando conta de que o sofrimento humano e a violência humana não vai passar. Por mais que a humanidade sofra, por mais que ela evolua, por mais que ela queira a felicidade, mas na prática, quanto mais aumenta a tecnologia e mais a evolução se acelera, mais o sofrimento cresce, né? Então, existe uma demanda pelo sofrimento, uma busca pelo sofrimento, né? Uma busca pela dor. Da mesma forma que existe uma busca pelo prazer, mas na verdade, quanto mais a gente busca o prazer, mais a gente sofre. Porque o prazer é algo que a gente não deve buscar, porque buscar pelo prazer é uma forma de não encontrá-lo, né? Por isso que o Freud escreveu um livro chamado O Futuro da Ilusão, né? O prazer como algo que se busca para não encontrá-lo. Então nós temos algum controle sobre a dor, mas não temos controle algum sobre o sofrimento. Controle sobre a dor porque nós podemos tomar remédios, podemos, enfim, fazer muita coisa, mas o sofrimento não. Sofrimento não tem nada que ver com dor. Né? Uma pessoa pode sofrer muito e não ter nenhuma dor. Ela pode padecer apesar da dor ser mínima. E também ao contrário, pode acontecer de uma pessoa ter uma dor terrível, lancinante, e não padecer de sofrimento algum, porque tem uma resiliência enorme e ela não precisa passar por aquilo, né? Então, a gente sofre em função de uma sensibilidade maior ou menor que a gente tem em função dos nossos débitos, das nossas necessidades de sofrimento, né? E a gente pode não sofrer, apesar de um trauma imenso, por causa da resiliência, por causa das nossas resistências à dor e porque nós não nos sentimos dignos merecedores dessa dor. Nós não temos que passar por ela. Neste sentido, o Martin Seligman, que é um grande personagem da psicologia atual, uma pessoa que eu tive a sorte de conhecê-lo numa das conferências, The Evolution of Psychotherapy, que foi também um amigo do Dr. Viktor Frankl,
e que falava sobre uma coisa que ele chamava de sofrimento aprendido. Tem pessoas que aprendem a sofrer, né? Tem pessoas que aprenderam a sofrer independentemente da causa e da existência de um estímulo que provoque o sofrimento. Ela sofre porque ela aprendeu a sofrer. Da mesma forma, existem aqueles que aprenderam a ter prazer independentemente da origem causadora desse prazer. Ela aprendeu a ter prazer, não importa o que aconteça. Se machuca, se dana e tem prazer. São aparentemente masoquistas, né? E o prazer pode ser então aprendido, né? Existem aqueles que têm uma autopiedade neurótica. Van den Aardweg, que foi um dos estudiosos disso, um psicólogo holandês, né? Que por causa dessa autopiedade aprendida também, né? A pessoa tem dó de si mesma. Então ela se maltrata para se sentir culpada, ou tem prazer e sofre com esse prazer que ela se causa. Existe ainda um falso prazer, né? Que é o prazer que normalmente as pessoas estão mostrando hoje na internet. A internet é a coisa mais falsa do mundo atual. Nós não sabemos usar a internet. Você tem aí 2, 3 mil, eu tenho 5 mil pessoas no Facebook. E outro dia eu estava pensando, se eu precisar de alguém para ligar à noite para um socorro, para me levar no hospital, se eu teria uma única pessoa que eu poderia ligar. Eu coloco esse desafio para você também. Eu tenho uma amiga que tem 300 mil seguidores no Instagram. Eu desafio, se nesses 300 mil, se ela encontra uma pessoa que poderia levá-la a um pronto-socorro caso ela precise. Se ela tiver uma pessoa, está bem. Por outro lado, dessas 300 mil pessoas que existem lá, quantas delas poderia encontrar uma única pessoa para socorrê-la? Né? Veja você, o sofrimento não tem nada que ver com a dor causadora. Eu devo dar um testemunho para você. Eu, quando vim da roça, nós morávamos, eu e meu pai e minha mãe, em favela. Né? Nós moramos em favela, em Campinas. Em 1969, meu pai perdeu uma perna. E logo na sequência perdeu a segunda perna cortada na coxa. E eu era menino ainda, e eu me lembro do meu pai sofrendo uma dor fantasma nos membros fantasmas, quer dizer, em pernas que não existiam mais, uma dor terrível. Mesmo não existindo as pernas. E eu era um menino, mas sem qualquer condições, quem aplicava as injeções de benzetacil era eu. E por mais que eu aplicasse as injeções de benzetacil, quando existia a dor, a perna real e a dor real, a benzetacil até curava
a dor, a coceira, o mal-estar, a dormência da perna que não existia mais. Mas quando a perna já não existia mais e, portanto, o membro era fantasma e a dor também era fantasma, nenhum remédio conseguia curar e a dor era terrível. Veja você, que a sabedoria da vida nos mostra, né? E por que meu pai tinha tanta dor nessa perna? Eu digo com todo respeito, porque eu o amo e o respeito. Digo aqui como um exemplo para gente. Eu respeito e amo meu pai, apesar de ter tido uma vida irregular, mas eu o amo porque eu devo a ele a minha existência. Mas eu percebia nele que o sofrimento e a dor que ele tinha era determinado pela culpa que ele padecia, que ele sofria, porque por ser um alcoólatra e nós vivendo ali naquela dificuldade imensa, ele sem as pernas, sem poder fazer nada por nós, por uma coisa que ele talvez pudesse ter evitado, que era o seu alcoolismo, que levou ao diabetes e, consequentemente, a perda das pernas. Por se achar, talvez, um grande devedor pela culpa, ele se sentia na necessidade de sofrer para expiar aquilo que ele talvez nos causasse. Bom, isso é uma interpretação boba, pode não ser nada disso, né? Mas apenas para ilustrar para você, caro amigo, cara amiga, que dor não tem nada que ver com sofrimento. Sofrimento é uma coisa, dor é outra. Você pode passar por muita dor, por muito trauma e não sofrer com essa dor. E ao contrário também. Uma coisa pequenininha, se você tem muita autopiedade, pode ser um trauma terrível e causar imensa dor, tá? Da mesma forma que existe culpa, quando existe uma causa real para a culpa, existe o sentimento de culpa, que às vezes é desproporcional à culpa, ao fato que pode ter levado, né? Da mesma forma que existe prazer, existe felicidade. O prazer pode ser pequeno, é um prazer real, e a felicidade pode ser imensa, especialmente essas felicidadezinhas que a gente mostra em Facebooks e em redes sociais, né? Então, existe aí um falso positivismo e às vezes uma resiliência exagerada, uma capacidade imensa de suportação da dor, por sermos fortes demais e por não sentirmos necessidade de pagar nada, então a gente sofre menos, então a dor não é tão sentida, porque essas coisas são determinadas como eu sempre tenho dito, pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados, né? Por aquilo que nós herdamos e temos que pagar dos nossos ancestrais. Se temos muita culpa, a culpa dos nossos antepassados que está em nós, nós temos que sofrer, nos punimos. Se não encontramos causas reais de sofrimento, nós nos autossabotamos, arrumamos problemas, né? Punições, etc., para sofrer. Por outro lado, se nós não precisamos sofrer, nós temos uma fé que aumenta o efeito placebo dos remédios e daquilo que nos cure, para que a gente não sofra tanto. A fé e o efeito placebo que nos curam, né? Não estou me referindo a um projeto de sofrimento da humanidade. Existe um projeto inconsciente de dor, né? Nascemos normais, nascemos felizes, nascemos saudáveis e vamos nos adoecendo na medida que o tempo passa, né?
realizando esse projeto imenso de sofrimento e de dor, em função das culpas que nós trazemos dos nossos antepassados, né? Das coisas que nós construímos na nossa história, no nosso passado. É um prazer falar com você. Meu nome é José Carlos Vitor Gomes, eu sou psicoterapeuta, filósofo e escritor. Adoro escrever. Digamos que eu sou um escritor modesto e humilde. O objetivo não é, de forma alguma, fazer sucesso como escritor, mas de refletir e escrever as coisas sobre as quais eu reflito. Um prazer falar com você. Obrigado pelo seu feedback.